Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse canal. Nesse mês, eu vou fazer uma nova série de mensagens aqui para vocês. Nós vamos estar falando sobre o TDAH. Lembrando que essa série ela foi construída toda em cima de estudos, lógico, mas também em cima das minhas experiências pessoais, já que eu obtive o meu diagnóstico tardio do TDAH depois que o meu filho também foi diagnosticado com esse transtorno. E aí eu quero contar nesse vídeo um pouquinho para vocês como que foi a nossa trajetória, porque esse primeiro vídeo que eu estou fazendo, ele vai embasar as experiências dos outros vídeos que eu vou estar falando um pouco mais sobre a emoção do TDAH, o comportamento do TDAH e também a dinâmica familiar. Como é que a gente conseguiu se organizar nesse caos que é o TDAH inserido dentro da família, porque afinal de contas, eu e o meu filho, nós temos o diagnóstico e o meu esposo, ele foi subdiagnosticado entre as consultas ali do meu filho. Então, vamos lá? Eu quero contar aqui para você como é que aconteceu primeiro com o meu filho. Ele foi para a escola, ele tinha entre 3 e 4 anos de idade, e tudo começou com as reclamações. Eram muitas reclamações. Então, todos os dias a professora reclamava de um determinado comportamento dele. E quando eu ia checar essas reclamações, ela sempre reclamava do modo dele agir com os coleguinhas e com os brinquedos. Ou seja, ele era muito intenso em tudo aquilo que ele fazia. Eu já tinha percebido essa intensidade dele para beijar, para abraçar, para sentir. Ele sempre foi uma criança que falou muito bem e começou a falar muito cedo e falava muito, o tempo todo, o tempo inteiro. E até hoje ele é assim. Com o passar do tempo, essas reclamações elas foram se intensificando cada vez mais. E eu pedi então para que a professora observasse ele melhor em sala e colocasse as suas reclamações, suas observações em forma de relatório, para que não ficasse só em palavras. Eu precisava de algum registro. Afinal de contas, com todos os argumentos dela, com todo o cuidado, com todo o profissionalismo, ela já estava me alertando ali que ele era diferente das outras crianças. No meio social, em aniversários, em festas, eu já reparava algumas coisas nele que ele era um pouco diferente das outras crianças. Além dele ser uma criança normal, que não para, que é muito intenso, que sente muito, que fala muito, ele tinha ali alguns comportamentos que destacava ele das outras crianças. E assim também era na sala de aula. O momento que nós passamos assim com ele, que foi definitivo para buscarmos ajuda, ele é uma criança que ele sempre falou muito e fala sempre. Ele começou a vir da escola muito calado. Então eu perguntava para ele como era a escola, ele só falava que ele não queria dizer. E ele passava a tarde inteira calado e fechado. Eu comecei a ver o meu filho num estado assim, eu vou colocar essa palavra, mas um pouco deprimido. E eu nunca tinha visto uma criança deprimida. Então ele começou a ficar triste mesmo. E aí foi que eu tive o estalo, que eu falei, bom, e esse comportamento não é normal. Eu preciso entender o que está acontecendo. Então, em algumas conversas que eu tive com ele sempre relatava que todo mundo xingava muito ele. Mas, na verdade, não era um xingamento, era chamar a atenção. Porque ele precisava sentar, ouvir historinha, ele precisava ali ter uma interação melhor com os colegas. E, infelizmente, ele não conseguia fazer isso, o que tornava ele diferente das outras crianças. Outro episódio também que eu tive com ele é que, para gastar essa energia, a gente tentou colocá-lo em alguns esportes, que eu acho que é a primeira saída que nós pais vamos fazer com essas crianças que são muito hiperativas, têm muita energia. Então eu coloquei ele em alguns esportes e eu vi que ele não evoluía. E o último esporte que eu tentei fazer com ele, que era a natação, nós acabamos tendo uma cena assim com ele muito triste, que eu falo que para nós pais foi traumatizante, acredito que para ele também tenha sido, é que mesmo trazendo a situação para o profissional, para a professora, que ele estava sendo avaliado, que nós estávamos ali investigando uma possibilidade dele ser verdadeiramente um TDAH, dele ser uma criança mais hiperativa. Esse profissional não deu conta nas aulas de natação, acabou explodindo com ele e assim expulsou mesmo, essa foi a palavra, ele da natação. Então eu falo para nós foi traumatizante, porque quando nós fizemos a inscrição dele,
para natação, ele foi todo feliz porque ele ama água, mas ao decorrer ali das aulas a professora chamava muita atenção e ele interpretava isso como um xingamento, e aí na última aula que nós tivemos aconteceu esse fato. E isso foi uma das coisas que eu comecei a me questionar, né? O porquê dessa criança de 3, 4 anos ter tantas reclamações de adultos. E quando eu olhava para o meu filho, eu não via que ele tinha tantos problemas assim, eu via que ele era apenas uma criança que tinha bastante energia para gastar. E isso tirava um pouco a paciência, digamos assim, dos adultos. E eu tentando compreender tudo isso. Lembrando aqui você que eu vou contar aqui nesse vídeo 2 histórias, que é a minha e a do meu filho. Então são 2 histórias que acontecem aí paralelamente, 2 histórias que acontecem juntinhas. Eu já, né, com toda essa demanda de entender o meu filho, de começar a perceber que ele era diferente das outras crianças, ele era mais agitado, ele não dava conta em alguns comportamentos, eu tentando entender tudo isso, me vem, lógico, uma demanda emocional, né? Como toda mãe e pai sabe que a gente tem a preocupação com os nossos filhos, e eu então decido fazer aí as terapias e fico nas terapias durante um bom tempo para me dar suporte enquanto eu caminhava nessa possibilidade de diagnóstica do meu filho. Visto que nós tivemos tantas cenas desse jeito, dentro da escola, fora da escola, e que ele estava verdadeiramente ficando deprimido e não queria mais ir para a escola, ele não queria, ele amava a escola e ele deixou de gostar da escola, e ele assumiu um comportamento que eu nunca vi, que foi o comportamento de ficar mudo. Ele simplesmente emudeceu, não falou mais, não queria falar mais sobre a escola, e disse que ninguém gostava dele, e me perguntou: mamãe, por que ninguém gosta de mim? Uma criança de 3, 4 anos, o chamar a atenção para ela vai ter vários significados, e um dos significados que ele conseguiu dar é que ninguém gostava dele porque todos chamavam a atenção dele, e de fato chamavam, né? Ele era uma criança muito hiperativa. Imagina isso na sala de aula. Bom, e aí foi que eu procurei uma profissional já experiente, que tinha ali um currículo bom, e aí eu queria pelo menos descartar essa possibilidade que meu filho ele não tinha TDAH, o que ele tinha era uma outra coisa que dava pra gente ajustar isso. E aí nós marcamos a consulta com a neuropediatra, e essa neuropediatra ficou assim quase 3 horas de consulta conosco, dentro do consultório dela. Então ela, dialogando com meu filho, ela foi percebendo algumas coisas, ela foi fazendo alguns testes ali com ele, enquanto brincava, enquanto conversava, ele gosta bastante de conversar, então para ela foi fácil de perceber algumas coisas. E depois ela direcionava a conversa para nós, conversava comigo, conversava com meu esposo, queria saber como que foi a infância de nós dois, e foi aí, nessa consulta de quase 3 horas, que nós tivemos com essa profissional, é que ela colocou a possibilidade diagnóstica para TDAH do meu filho, de tudo que ela percebeu e de todos os relatos que nós já tínhamos coletado, tanto do ambiente que a gente frequentava, quanto ali da escola. Verdadeiramente ele tinha ali uma possibilidade diagnóstica de TDAH. Como ele era muito novinho, então foi colocado possibilidade diagnóstica para TDAH, com comportamento TOD. E aí, TOD é outro transtorno, que a maioria das crianças que têm TDAH também podem ter esse transtorno, que é o transtorno opositor desafiador. Depois, se quiser, dá um Google aí para você entender. Saímos desse consultório e ela deu, assim, muitos recursos para a gente trabalhar com ele. E, à primeira vista, ela não deu a medicação, porque ele era muito novinho, então não tinha por que dar a medicação. Nós colocamos na aula de música, ele foi ali fazer outros esportes, passou com psicólogo, arteterapeuta, e uma professora de apoio na sala, enfim. A possibilidade diagnóstica nos abriu essas possibilidades, e aí a gente conseguiu com mais facilidade ter acesso a esses profissionais de forma gratuita. Por isso que é muito importante você, como pai ou mãe, procurar pelo menos essa possibilidade diagnóstica para abrir as portas para vocês. Dado todo esse contexto, nós ficamos durante 1 ano trabalhando com ele. Então ficamos aí dos 3, 4 anos até os 5 anos e meio, trabalhando com ele com 5 profissionais diferentes, para ver se nós conseguimos pelo menos corrigir alguns comportamentos dele, amenizar essa hiperatividade, essa impulsividade que ele já apresentava bastante. Porém, quando eu pedi o relatório para todos esses profissionais para poder retornar lá nessa neuropediatra,
O relatório desses profissionais foram unânimes, dizendo basicamente o seguinte, que ele não conseguia progredir por conta da extrema hiperatividade e falta de atenção dentro dos exercícios propostos, das intervenções propostas. Como ele já estava ali num período que ele estava passando pela pré-alfabetização e alfabetização, a médica entendeu que ele teria muitos prejuízos caso a gente não entrasse com intervenção medicamentosa nesse caso para ele, porque afinal de contas, nós estávamos já há algum tempo acompanhando ele com outros profissionais e ele não estava conseguindo ter evolução ali no seu desenvolvimento por conta de todas as características do TDAH. Agora eu vou trazer aqui para você como é que eu recebi de fato o meu diagnóstico depois que o meu filho foi diagnosticado. Mas antes disso, eu tenho um recadinho aí para você. Antes de caminhar para o final desse vídeo, eu gostaria que carinhosamente você se inscrevesse nesse canal e deixasse o curtir aqui nesse vídeo. Pode enviar também para as pessoas que você mais ama se você se identificou em um desses casos. Bom, se você já fez isso, vou estar deixando aqui para você na descrição desse vídeo um presente. É um caderno emocional que eu criei para te ajudar nos primeiros passos da sua jornada do autoconhecimento. Deixo aqui também o link do meu livro Rejeição, a Raiz Contaminante e Silenciosa, aonde eu faço o meu relato pessoal na minha trajetória do autoconhecimento e que também vai servir para você como um manual de mapeamento de comportamentos e sentimentos. Para você que está iniciando na sua jornada do autoconhecimento, para você também que já está em sessões terapêuticas, esse manual ele vai te ajudar a mapear os seus comportamentos e seus sentimentos para que você consiga elaborar suas questões de forma mais rápida. Você lembra no começo dessa história que eu tinha falado para você que além do TDAH, a médica também tinha colocado ali no laudo a possibilidade do TOD, que é o transtorno opositor desafiador? Para eu trazer uma linguagem bem fácil aqui para você, seria uma criança que ela não respeita a figura de autoridade, ela não respeita regras, ela tem dificuldade de assumir as suas responsabilidades, reconhecer ali os seus erros. É uma criança difícil, como se fosse uma criança mal educada ao extremo. Gente, estou usando aqui uma linguagem bem popular, mas isso é um transtorno, isso existe. E se você tiver um pouco mais de curiosidade, é só você pesquisar o TOD, transtorno opositor desafiador. E você se lembra também que eu tinha falado aqui no início dessa história que por todas essas demandas que o meu filho estava trazendo, eu já estava passando em acompanhamento psicológico também para me ajudar no suporte disso tudo que estava acontecendo na minha vida? Pois então, fiquei um tempo fazendo as terapias, só que eu tinha algo muito marcante em mim, que era a extrema irritabilidade e também uma oscilação de humor muito intensa. E essa oscilação de humor, ela é crônica. E um dos pontos fundamentais para a gente entender e saber se o que a gente tem é um transtorno ou não, é a questão do tempo. Então, ele tem que ser persistente. Digamos que você tem aí, eu sofro com procrastinação, eu sou desorganizada, mas isso começou agora. Então, possivelmente, não é um transtorno de TDAH, e sim uma fase que você está passando que você precisa aí se ajustar, se adequar. Só que no meu caso, eu sempre tive essa oscilação de humor. Eu sempre sentia, e sentia muito, com muita intensidade. E eu, igualzinho meu filho, também era intensa. E, gente, vai vendo que engraçado isso na dinâmica familiar. Eu achava que o meu filho não tinha absolutamente nada, porque a nossa dinâmica familiar era de TDAH. Então, eu não sentia que ele era intenso, porque eu também sou. Eu não sentia que ele era agitado, porque eu também sou agitada. Então, a gente sai o dia inteiro. E eu não percebia isso nele. E eu não consigo ficar parada. E ele também não. Ou seja, de uma forma ou de outra, a gente alimentava esse sistema familiar, um com o comportamento do outro. Então, por isso que foi tão difícil eu perceber e aceitar que meu filho tinha o TDAH. E durante esse período que eu passei em análise, o que acontece? Eu observava que eu fazia muito esforço para melhorar e eu não tinha pouco ou nenhum resultado. Por mais que eu me esforçasse, eu ainda continuava tendo as oscilações de humor.
Então, eu tentava ali, né, vamos fazer a rotina de exercício, e até hoje eu tenho essa rotina de exercício, vamos se alimentar melhor. Então, até hoje eu tenho esses hábitos para quê? Para poder me ajudar mesmo. E aí, com tudo certinho na minha vida, o sono estava certinho, tinha uma atividade física regular, eu também comia muito bem, suplementava, que é super importante. E aí minha terapeuta começou a ver que eu fazia todos esses esforços para tentar ajustar tudo isso, mas eu ainda continuava naquela oscilação de humor. Enfim, gente, era assim um caos na minha vida. E o que acontece? Por eu ser TDAH, havia algumas questões na educação do meu filho e nos nossos hábitos, nas nossas rotinas mesmo, que eu colocava, mas eu mesmo não dava conta. Mas não era por falta de esforço, é porque as condições do TDAH me impedia de manter aquilo que eu tinha combinado, do que eu tinha falado com ele. Fora que o TDAH, ele sofre muito por uma questão de exaustão mental. Por quê? Ele não tem filtro, então o cérebro dele inteiro precisa suprir, digamos assim, aquilo que está faltando. Então você fica com uma exaustão mental, emocional, de forma assim, ó, muito rápida. E aí, visto isso, a minha terapeuta, que nós já estávamos fazendo tratamento para outras coisas, outros transtornos de ansiedade, de depressão, ela sentiu a necessidade de que eu também fizesse o teste para TDAH. Então eu procurei uma neuropsicóloga, fiz o teste de TDAH para excluir essa possibilidade do TDAH, porque eu ainda tinha esperança de não ser uma TDAH, mas o resultado não foi muito diferente do que ela já esperava. E sim, eu fui confirmada em 93% de ter o transtorno de TDAH. E nesse teste que a gente faz, pelo menos eu fiz com o neuropsicólogo, ele é muito completo. Então você consegue ali saber por instrumentos ali que eles usam, se você é depressivo, se você é ansioso. Você consegue também avaliar as áreas cognitivas que você tem mais habilidade e aquelas que você tem menos habilidade. Então, ali naquele teste completão, eu consegui enxergar algumas questões na minha vida. Como, por exemplo, o fato de eu nunca conseguir ter aprendido assim matemática. Eu sempre fui uma aluna que eu estudava muito para ficar entre as 3 primeiras assim da classe, mas nunca consegui. Só que eu fazia muito esforço e não tinha resultado. Olha só para você ver. Então eu passei a vida inteira nesse ciclo. E aí eu vi que a questão matemática era uma das áreas cognitivas no meu cérebro que eu mais tive prejuízos. Então isso fez muito sentido para mim, o porquê eu tenho muita dificuldade assim com operações lógicas e cálculos e tudo mais. E também descobri que em outras áreas, como da linguagem, daquilo que é verbal, eu tenho muita habilidade. E descobri também nesse teste que eu tenho um QI elevado. Olha só, gente, que surpresa. E agora a próxima parte que eu quero trazer aqui para você é unir aquele diagnóstico que meu filho teve, sabe, de TOD, com esse meu diagnóstico do TDAH. Depois que o diagnóstico validado nas minhas mãos, eu fui até o psiquiatra, conversei com ele sobre todas as questões, e aí nós sentimos a necessidade, então, de entrar com medicação para ver se essas oscilações de humor que eu tinha, isso melhorava. E, gente, vou falar uma coisa para você. Para mim, foi como um milagre, foi como mágica. Então eu parei de ter aquelas oscilações de humor, aquilo que eu não conseguia, lembra, dar conta, aqueles combinados que eu não conseguia dar conta com o meu filho, e aí onde surgia aquele comportamento dele, opositor, desafiador, teimoso, aquilo parou também, aquilo cessou. Ou seja, hoje ele só tem o diagnóstico do TDAH. O diagnóstico de TOD, que é o transtorno opositor desafiador, declinou. Hoje ele não tem mais isso. Por que ele não tem mais isso? Acho que eu nem sei se eu posso usar essa palavra. Na verdade, esse comportamento dele, de ser opositor, de ser desafiador, de ser mandão, de não respeitar regras, na verdade, era um sintoma, veja bem, era um sintoma da minha desorganização pessoal, emocional. Ou seja, os combinados que eu fazia com ele dentro da dinâmica familiar, eu mesmo não dava conta. E aí, ele é só uma criança. Ele não sabe se organizar e ver que a mãe dele também está com um problema, né, diante disso. Então, depois que eu fiquei mais estabilizada, eu fiquei mais organizada, em alguns meses eu tive alta
das minhas análises, das minhas terapias, e hoje a gente vive super bem. Temos, lógico, os nossos desafios que o transtorno traz diário, mas a gente consegue superar isso graças a bons profissionais que nós tivemos acesso e graças também ao autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento é tudo. Então hoje, se eu tomo uma medicação e eu fico mais ansiosa, porque a medicação também pode acontecer isso, hoje eu consigo identificar que é por conta da medicação, então eu tenho que esperar passar. E o meu filho também, quando ele tem algum comportamento que eu sei que é do TDAH, eu sei que é do TDAH e eu respeito isso, mas quando ele tem algum comportamento, eu sei que ou é para desafiar, ou porque simplesmente ele está com preguiça, porque criança também tem preguiça, então eu faço ali um incentivo com ele, incentivo ele a ter responsabilidades, porque a vida adulta, gente, afinal de contas, nada se resume ao nosso diagnóstico. A vida adulta, as pessoas querem que a gente performe, né? Então, para você estudar, você vai ter que tirar nota, para você ter um bom emprego, você vai precisar trilhar alguns caminhos, não é desistindo de cursos ao longo da vida que você vai conseguir fazer isso. Mas, enfim, os próximos vídeos eu vou trazer aqui para você também como é que essa questão do TDAH na parte emocional, na parte organizacional, na perspectiva, lógico, de quem convive com TDAH e tem uma família TDAH. Então, um grande beijo e até a próxima.